Boa noite a todos. É com muita alegria que damos as boas-vindas ao ano de 2019, iniciando as nossas atividades aqui na casa, proferindo essa palestra. Então, em pensando o que falar, em que refletir para o ano de iniciarmos o ano de 2019, pensamos nesse tema que o Projeto Manuel Filomeno de Miranda nos conclama no livro Consciência e Mediunidade. Então, nesse livro, o projeto nos fala da importância de nós buscarmos nos modificarmos ou modificarmos as nossas atitudes sombras para transportá-las ou transformá-las em nossas atitudes luz. E ele vai nos dizendo, ou vai elencando uma série de elementos que nós ainda, agarrados na nossa imperfeição, acabamos cultivando como quando já poderíamos estar sublimando. Então, vai nos falando ainda da nossa necessidade de desejarmos sermos elogiados, de desejarmos sermos reconhecidos, de desejarmos sermos amados, das nossas inseguranças em relação ao futuro, quando na realidade nós já poderíamos estar superando essas atitudes e buscar cultivar atitudes que nos levem à alegria de viver, a buscar entender e cultivar a tolerância uns para com os outros, buscar atitudes que nos conduzam à nossa capacidade de aceitação do outro, de compreensão, de buscar, nesse sentido, as nossas forças latentes de resignação. E em fazendo essas reflexões sobre as nossas atitudes luz, e que nós devemos cada vez mais cultivar essas atitudes, o projeto nos propõe uma reflexão sobre as pontes para a iluminação. E vai nos trazer como pontes para a iluminação a nossa necessidade de oração, de meditação, de estudo e de trabalho. E aí eu fiquei me perguntando, como nós podemos fazer um curso, vamos dizer assim, intensivo, para fortificar a nossa alma e mudar os nossos comportamentos, se nós não buscarmos realmente percorrer este caminho, percorrer essas pontes que vai nos ligar à nossa iluminação. Porque é só através desse processo de elevação que nós iremos conseguir buscar essa sintonia em sua planificação com o Criador Supremo. E aí o projeto vai nos dizer que, dentre esses elementos, essas pontes representam apenas essa ligação com a nossa necessidade de iluminação. Porque Jesus já disse que brilhe a vossa luz. Então é preciso fazer brilhar a nossa luz. É preciso que nós façamos exercícios, para que essa luz ela possa vir à tona. Porque o roteiro para a iluminação é o Evangelho. Então Jesus traz o Evangelho como uma bússola para que possamos nortear as nossas decisões, os nossos passos, os nossos atos, a nossa caminhada. Mas nem sempre nós conseguimos vivenciar o Evangelho em sua plenitude. Então é preciso dar pequenos passos, é preciso voltar para o início dessa caminhada e nos avaliarmos, mudar os nossos hábitos, buscando assim esse processo de autoiluminação. Então, como elemento da primeira ponte para a autoiluminação, nós vamos encontrar lá no livro Consciência e Mediunidade a ponte da oração. E aí a gente verifica que no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec já muito previdentemente pergunta aos espíritos qual o caráter geral da prece. E os espíritos nos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele,
é pôr-se em comunicação com Ele. Então nós vamos vendo, né, o quão importante a prece representa para todos nós nessa busca de autoiluminação. E nós vamos entendendo que o ato de orar é o ato de elevar o nosso pensamento para o mais alto. E quando a gente busca elevar esse pensamento, a gente está buscando subir um degrau a mais no nosso processo vibratório. Então, a prece, ela necessita que a gente se eleve, que a gente saia do nosso padrão rotineiro para que essa prece possa alcançar, possa ser ouvida a quem ela é devidamente destinada. Então a prece é um momento de comunhão com Deus. Esse momento de oração é o momento de nós abrirmos a nossa casa interior, abrirmos a nossa alma para falar com Deus. E aí a gente verifica que nesse sentido a prece ela não deve ser feita para agradar aos homens, né? Então não nos importa se a prece é feita com palavras bonitas, se a prece é demorada, se a prece é curta, né? Vai nos importar ou vai importar muito mais a Deus a elevação que nós estamos nos colocando no sentido de neste momento, ou ao menos neste momento, a gente buscar elevar esse nosso pensamento. Obviamente que quando a gente já está muito habituado a orar, a gente facilmente se concentra mais rapidamente, a gente eleva esse pensamento mais rapidamente. E aí, né, os Espíritos nos convidam a fazer do nosso dia a dia uma prece. Mas quando nós ainda estamos saindo dos nossos processos de imperfeição, às vezes é preciso aprender a orar, né? E aí como é que a gente vai aprender a orar? Muitas vezes as nossas famílias, os nossos familiares, né, nos ensinaram de algum modo a oração. Seja uma oração, uma prece repetida, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, né? Ou seja, um exercício de prece onde você se abre mais para Deus conversando com as suas palavras. Mas nós vamos verificando que, nesse sentido, a prece, ela passa a ser um antídoto para vários males que vão nos ocorrendo. Se nós realmente passarmos a adotar a prece como algo rotineiro em nossas vidas, nós vamos verificando que a nossa confiança em Deus, ela vai se planificando, que a nossa confiança na espiritualidade maior vai nos trazendo uma tranquilidade que nos permite uma serenidade também mais intensa para os momentos felizes e para os momentos de turbulência. E aí nós vamos entendendo que nesse processo, em alguns momentos, eu preciso me recolher para falar com Deus. Eu preciso do silêncio mental para falar com Deus, né? E em outros momentos, eu vou considerando minha vida num processo de planificação, onde essa prece, ela vai estar intrínseca no meu caminhar, no meu agir, no meu falar, no meu comportamento de um modo geral. E a gente verifica que muitas vezes, né, muitos amigos nos pedem prece. É bem comum, né, os amigos nos pedirem prece. Fulano está passando por uma dificuldade, né? Coloque aí nas suas preces, né? Ou muitas vezes, coloque aí nas vibrações da casa, porque fulano está aí com alguma dificuldade. E aí a gente vai também elencando nesses formatos de prece as preces intercessórias, que são aquelas preces que nós fazemos pelos outros. São aquelas preces onde, naquele instante, você se abre para que a sua energia, a sua vibração possam alcançar a espiritualidade maior e envolver aquele que necessita daquela prece
proporcionando o amparo para ele. Então, a gente vai também verificar muitas vezes a própria literatura espírita apresentando as preces intercessórias. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, apresenta o caso de Julinda, né? Julinda, uma moça que reencarnou com muitos desafios existenciais, tendo em vista um passado que necessitava de um resgate urgente. E a sua mãe, Dona Angélica, muito prestimosa, consegue encaminhar a filha no período da infância, no período da juventude, de modo que ela vá vencendo as suas dificuldades. Mas na vida adulta, Julinda, que tem dificuldades no campo psiquiátrico, mas que também sofre um processo de obsessão, é acometida por essas energias deletérias. E aí, Dona Angélica, que não era uma pessoa espírita, ela era católica, mas ela já tinha ouvido falar em Dr. Bezerra de Menezes. E ela já conhecia um pouco da história de Dr. Bezerra de Menezes e sabia que Dr. Bezerra de Menezes teve um filho, o qual enfrentou uma dificuldade similar. E ela, no seu arrobo de mãe, na sua necessidade de proteger a sua filha, roga intensamente a Dr. Bezerra de Menezes que possa interceder pela sua filha, que o caso dela possa ser levado à revista. E se coloca em posição de prece no sentido do mais profundo humildade, da mais profunda resignação, em entender e em dizer que ali nada pede por si, mas sim pela filha que tanto ama. E essa prece alcança um teor vibratório tão intenso que o próprio Dr. Bezerra de Menezes capta essa vibração. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, utilizando os recursos que o mundo espiritual dispõe, e aí quem já leu a obra de André Luiz, ele fala do seletor de preces, as obras de Filomeno também falam dos seletores de preces, ou dos ministérios destinados à captação dessas preces no mundo espiritual. Dr. Bezerra anota o endereço lá daquela pessoa e vem, juntamente com Manuel Filomeno de Miranda, atender a rogativa dessa mãe. E o mais interessante nesse processo, né, neste caso, no que diz respeito à prece, eu separei aqui um textinho para que a gente pudesse refletir sobre ele, é que ele vai descrever como é que essa prece chega até Dr. Bezerra. Então, Filomeno diz: os seletores de prece facultavam as ligações com o núcleo superior da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, enquanto aparelhagens específicas colhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Ou seja, quando nós oramos, nós emitimos um pensamento, esse pensamento é energia, e essa energia é possível de ser captada por aqueles que estejam diretamente sintonizados com essa energia. Daí o seletor de preces, né? Então, as preces que conseguem um teor vibratório num sentido de uma elevação espiritual, né? Então elas são ouvidas e elas são atendidas. Anotando o endereço da requerente, Dr. Bezerra dirigiu-se até lá, acompanhado por Manuel Filomeno de Miranda. Tratava-se de residência agradável que aparentava irradiações mentais equilibradas e parecia erguida sobre os alicerces da honradez e do equilíbrio. Então vejamos que coisa interessante, né? Tratava-se de residência agradável que apresentava irradiações mentais equilibradas e parecia erguida sobre os alicerces da honradez. Então veja bem, os bons espíritos,
eles quando vão nos visitar, eles não se preocupam se na nossa casa vão encontrar uma TV de 50 polegadas, um sofá do último modelo, o arranjo mais bonito. Pouco importa qual é esse lar. Pouco importa o que tem nesse lar. O que importa são as vibrações que desse lar é capaz de emanar para que assim haja uma intercessão direta nas dificuldades ali apresentadas, né? E aí a gente vai verificando como a prece ela tem um potencial de nos tirar dessa inércia do nosso dia a dia e nos elevar às alturas, e nos elevar à ascendência dos amigos espirituais. E aí, em analisando isso na sequência, né, Filomeno descreve: percebi que ela, no caso Dona Angélica, que era a orante, irradiava luz opalina, que variava para o tom azul violeta, denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece fervorosa, né? Então veja, era alguém que rezava contrintamente, era alguém que rezava no sentido de alcançar uma graça numa intercessão por outro. Não era alguém que rezava de forma aleatória, não era alguém que simplesmente elencava algumas palavras para que ali fosse ouvida. Era alguém que sentidamente, que profundamente, que do fundo da alma mobilizava as suas energias na intercessão para com o outro, né? Então a gente vai vendo aí a importância da prece e a gente vai verificando o quão uma prece pode nos tirar de uma sintonia desagradável, o quão uma prece pode nos representar um momento de renovação. E aí, na noite de hoje, na leitura inicial que Heloísa nos fez, que é sempre uma leitura aleatória, né? A mensagem que Emmanuel nos envia é justamente oração e renovação, nos convidando a esse ato da oração, nos convidando a pararmos um pouco mais, para orarmos um pouco mais, para falarmos com Deus, para dizermos das nossas necessidades, para agradecermos também pelas nossas dificuldades ou pelas nossas alegrias e também para louvar. Então, os Espíritos nos dizem lá na questão 657 do Livro dos Espíritos que também esse é um propósito da prece, né? Louvar, pedir e agradecer. Então, é preciso que nós também nos avaliemos, reflitamos, né? O quão nós paramos para agradecer. Acho que na maioria das vezes a gente pede mais do que agradece, né? Mas é importante também agradecer. É importante agradecer pelo corpo que nos permite a caminhada. É importante agradecer pelo ar que nos permite respirar. É importante agradecer pelo pão de cada dia, pelo outro que representa muitas vezes aquele parceiro que caminha conosco e que nos permite aprender com a sua convivência. Então, agradecer é algo necessário, porque agradecer é da dimensão da gratidão. E é preciso aprendermos a sermos gratos para assim entendermos também em plenitude o amor de Deus em nossas vidas. Então, por que é que também nós pedimos na prece? Porque o ato de pedir também é um ato de humildade. E quando nós pedimos, nós verbalizamos aquilo que nós realmente queremos. E é uma oportunidade de nós também avaliarmos se realmente aquilo que nós queremos representa uma necessidade para a nossa elevação. Então é comum ver as pessoas, sobretudo na virada do ano, né, desejarem ganhar na Mega Sena, acertarem no bolão do trabalho, né?
Então, é comum a gente tratar isso de forma mais pejorativa dentro desse sentido. Mas quando a gente para fazer uma avaliação mais profunda, a gente entende, né, que é preciso pedir a Deus forças para permanecer trabalhando. Porque aí sim nós teremos uma continuidade na realização daqueles sonhos que nós almejamos. E nós vamos entendendo ou vamos elaborando de forma melhor os nossos pedidos a Deus. Porque Deus nos atende, mas Ele nos atende dentro daquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Porque qual pai que um filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Então, se não é para o nosso bem, Deus não nos dará. Só que às vezes a gente ainda, criança rebelde, né? A gente fica esperneando. Eu quero isso, né? Eu quero aquele emprego, eu quero aquele amor, eu quero, né? A gente tem muito do eu quero, sem pensar muito no que eu estou dando, ou no que é melhor para a nossa caminhada, ou qual é o momento que isso virá. Porque às vezes nós estamos pedindo lá no calor das tempestades, né? No verão da dificuldade, mas Deus vai mandar lá na primavera, quando a terra, quando o solo está muito mais favorável para a semeadura. E a gente que é imediatista é que não percebeu, é que não entendeu os planos de Deus para nós. Mas quando a gente para refletir, a gente entende que Deus em nenhum momento nos desampara. Que em nenhum momento nos deixa à deriva, mesmo quando nós, rebeldes, batemos o pé e dizemos que só queremos aquilo ou só queremos daquele jeito. Né? Aí às vezes a gente passa por uma dificuldade bem grande, aí a gente entende que aquilo que a gente não aprendeu pelo amor, a dor vem para nos ensinar. Então a dor não nos alcança para nos maltratar, ela alcança para nos ensinar, ela alcança para despertar as nossas consciências para o nosso processo de elevação. E aí, seguindo nessas pontes para a iluminação, nós vamos ter uma segunda ponte, que é a meditação. Então, se a prece implica dizer, falar com Deus, a meditação, segundo Joana de Ângeles, é o momento de ouvir. É o momento de receber a resposta, que vai vir a partir do momento que você serena a sua mente e você passa a refletir em profundidade e exercer a tarefa da meditação. Então, meditar significa reunir o fragmento das emoções num todo harmonioso que elimina as fobias e as ansiedades, liberando os sentimentos que encercam o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Então, meditar implica dizer em crescer de dentro para fora. Porque na meditação eu preciso parar e ouvir aquilo que vem dentro da minha alma, aquilo que está lá no mais profundo do meu ser. E se nós somos filhos de Deus, Deus está em nós. Porque carregamos a centelha divina. Então, por isso que essas respostas também estão em nós. Algumas vezes disfarçadas, algumas vezes turbulentas. E a meditação nos proporciona isso, serenar o pensamento, de modo que a gente possa se ouvir em profundidade. Então, quando nós silenciamos a nossa mente, o nosso espírito consegue se expressar de forma mais intensa. E a gente vai verificar que a meditação, ela pode ser realizada de várias formas, né? Há várias categorias, podemos dizer assim, que nós poderíamos elencar a meditação.
para efeitos didáticos, né, nós vamos dividir aqui a meditação em duas categorias. As meditações estabilizadoras e as meditações analíticas reflexivas. Então, a meditação estabilizadora é aquela que vai buscar trabalhar a concentração. Então, é aquela meditação onde eu vou começar os meus exercícios de meditação, eu preciso fixar a mente num ponto, eu preciso buscar, né, serenar esse meu pensamento, não é? Porque se fazer silêncio verbal é difícil, que dirá fazer silêncio mental, né? E aí eu estou olhando assim para a plateia, vendo alguns alunos, né, que me conhecem, né, e sabem que eu falo exageradamente, vamos dizer assim, né? Eu falo entusiasmadamente dentro do processo. Então, imagine a pessoa fazer silêncio e silêncio mental. É você serenar o seu pensamento. Então, serenar o pensamento para uma meditação exige treinamento, exige exercício. Nem sempre a gente vai conseguir da primeira vez, porque a gente vai sentar para fazer a meditação ou escolher lá qualquer postura que seja mais cômoda para fazer a meditação. E aí, como a gente não está acostumado, né, a fazer silêncio, e sobretudo silêncio mental, aí começa uma dorzinha aqui, um comichão ali, incomoda a posição, né, e a gente vai perdendo o foco. Então, o exercício de meditação vai nos auxiliando a isso, preciso manter-se perseverante, é preciso haver esse treinamento para a meditação, para que assim se possa chegar a esse silêncio mental. A outra categoria de meditação, que é a meditação analítica e reflexiva, ela visa alcançar uma visão intuitiva. Então, nessa meditação, eu vou buscar me autoanalisar. Eu vou buscar uma outra proposta. Santo Agostinho traz para a gente essa proposta de autoanálise, da meditação autoanalítica, né? Então, nós vamos encontrar lá Santo Agostinho nesse processo, nesse convite a todos nós a refletirmos, né? Pelo menos uma vez ou à noite, né? Sobre o nosso dia. Meditando se as nossas ações estão condizentes com o que apresenta lá o Evangelho. Refletindo, se nós tivermos que nos apresentar hoje a Jesus, a gente vai deixar alguém que efetivamente está magoado conosco? Será que nós, durante o dia, realizamos alguma ação na qual, se fosse uma outra pessoa, nós estaríamos ali criticando? Então, a reflexão autoanalítica propõe essa autoanálise, né? É você buscar analisar os seus atos, as suas ações, mas era analisar sem julgar, sem culpar, sem se ressentir, sem buscar justificativa. É apenas se descobrindo, para que assim você possa modificar essas ações. Joana de Ângeles, nessa proposta de reflexão analítica reflexiva, ela vai nos propor um modelo que é o modelo de visualizações terapêuticas. Então, nesse modelo de visualização terapêutica, Joana nos convida a uma meditação onde a gente vai construindo um cenário, visualizando esse cenário e, a partir dele, estabelecendo as relações que nós desejamos trabalhar. Então, nós vamos ter lá o CD de Joana, Visualizações Terapêuticas Saúde, onde as meditações são voltadas para a busca de uma cura, para uma busca de um restabelecimento energético, trabalhando aí essa necessidade de se conhecer, se melhorar, para trabalhar esse reflexo que ocorre no corpo físico. E nós vamos ter o CD de Joana, Viagem Interior, onde todas as meditações, elas são uma proposta para uma viagem para o nosso inconsciente, uma viagem, uma busca no nosso eu mais profundo, para que a gente possa alcançar a nossa plenitude, buscando assim ultrapassar as nossas sombras
e, em identificando essas sombras, trabalhá-las para que assim elas possam se transformar em luz. Nesse sentido, Joana também nos apresenta os prejuízos de não meditar. Então, naquele livrinho que todos nós devemos conhecer, né, que é Vida Feliz, creio eu que todos aqui já conheceram Vida Feliz. É um livrinho pequenininho, de bolso, que tem 200 mensagens rápidas, efetivas, mas que sempre é certeira, né? Não há uma vez que a gente abra Vida Feliz e não diga assim, a mensagem serviu, se encaixou, foi para mim, né? Então, lá em Vida Feliz, na mensagem 160, Joana diz: num dia extenso, com 24 horas, reserve alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Veja que coisa importante, né? Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Ou seja, está indo, mas não necessariamente sabe onde quer chegar. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Ou seja, para ter sucesso, é preciso que a gente se avalie, é preciso que a gente avalie os nossos atos e verifique se realmente está de acordo com a nossa proposta de vida, com o nosso propósito, com o nosso projeto de vida. E se nós falamos lá no início que o Evangelho do Cristo é a nossa bússola, né? Então aquilo que foge ao Evangelho, foge também à nossa necessidade de autoaprimoramento. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Olha que mensagem bonita. Então, quando nós não paramos para meditar, nós não paramos para nos ouvir. Nós não paramos, muitas vezes, para ouvir a mensagem do nosso eu interior, que muitas vezes está gritando lá dentro por uma modificação. E a gente fica botando panos quentes na consciência, né? Ou desviando o foco do processo para fugir desse processo de autotransformação que nos leva a um caminho da iluminação. Seguindo com as pontes para a iluminação, nós vamos ter a terceira ponte, que é a ponte do trabalho. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Então, vamos lembrar que na época de Kardec, né, o materialismo era algo muito mais evidente, né, do que nos dias de hoje. Então, o trabalho era visto apenas como uma ocupação laboral. E aí Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo aquilo que nós fazemos que tem alguma utilidade representa trabalho. E de forma didática, o projeto Manuel Filomeno de Miranda divide aí o trabalho em 3 dimensões. O labor profissional, ou seja, aquele trabalho que sustenta o nosso dia a dia, aquele trabalho que nos leva a um crescimento individual no sentido profissional, no sentido intelectual. O trabalho interno, que é aquele trabalho de transformação íntima, aquele trabalho de superação dos conflitos, e o trabalho caridade, que é aquele trabalho que nós executamos nas nossas horas que seriam dedicados ao lazer. Então, estabelecendo aí o trabalho nessas 3 categorias, a gente vai ver essa importância para a autoiluminação no equilíbrio entre todas elas. Porque é importante que nós desempenhemos as tarefas que nos são dadas para o nosso sustento
com o mesmo prazer das tarefas que nós realizamos naquelas horas que deveriam ser destinadas ao lazer. Então, o trabalho intelectual, o trabalho laboral, ele nos leva ao crescimento. Nenhum de nós está em determinado trabalho em vão. Cada trabalho traz consigo as necessidades que nós precisamos para crescer. Porque o trabalho é para o trabalhador e não o trabalhador para o trabalho. Então, se nós estamos lá, naquela empresa em que o conflito, a convivência é difícil, está nos convidando a trabalhar a paciência, está nos convidando a trabalhar as relações interpessoais. Se nós estamos lá, naquele trabalho doméstico, que muitas vezes é pouco valorizado, estão nos convidando a uma transformação nesse campo. Então, o trabalho, ele sempre nos convida ao crescimento. Esse trabalho de reforma íntima, ou esse trabalho de transformação íntima, que é esse trabalho interno, a gente vai percebendo que a gente vai executando melhor esse trabalho a partir do momento que a gente também vai moralmente estabelecendo uma consciência mais intensa dessa necessidade de melhoramento. Então, a gente vai entendendo que determinados hábitos não nos convêm mais, nós vamos entendendo que determinadas companhias, às vezes, não nos agregam mais valor, nós vamos entendendo que determinados espaços ou determinados ambientes não nos convêm. Então, a gente vai despertando para isso a partir também do momento que a nossa consciência ela vai se tornando mais larga. E o trabalho caridade, que é aquele trabalho executado ou apresentado pelo projeto, como sendo o trabalho que nós realizamos nas horas destinadas ao lazer, nós vamos elencar todos aqueles trabalhos, ditos trabalhos de caridade. Todos aqueles trabalhos que nós estamos realizando pura e efetivamente por entendermos que aquilo é importante e aquilo traz um ganho emocional para cada um de nós. E aí, dentro dessa categoria de trabalho, nós temos os trabalhos nas casas espíritas. E aí eu gostaria de me deter a este trabalho, já que aqui estamos em uma casa espírita. Então, é importante que a gente lembre que o trabalho, ele se apresenta na busca das realizações existenciais e nas buscas das realizações circunstanciais. Então, muitas vezes, nós estamos prontos para o trabalho, mas não nos apresentamos para o trabalho. Muitas vezes, nós dispomos, né, de uma horinha vaga, mas a gente ainda não dedica essa hora para algum tipo de trabalho voluntário, para algum tipo de trabalho caridoso. Então, é necessário que a gente reflita, né, quantas horas nós estamos dando de trabalho para a realização das nossas ações. Mas mais importante de que quantas horas nós estamos dando do nosso tempo livre é a qualidade dessa hora. Com que sentimento nós estamos executando esse trabalho? Como é que nós estamos realizando esse trabalho em sua plenitude? André Luiz, lá no livro Nosso Lar, vai nos narrar a experiência dele quando chega no mundo espiritual. E aí, em dado momento, já quando André Luiz já está estabilizado na colônia Nosso Lar, ele sente falta de uma ocupação, né? Porque na Terra ele era médico, mas no mundo espiritual ele tinha verificado que a medicina lá era diferente da medicina que ele tinha conhecido aqui na Terra. Então, ele não se achava apto, né, a exercer a medicina. E é sugerido a ele que ele vá ao Ministério de Auxílio e procure o ministro Clarencio, que é aquele ministro que escuta as pessoas e que direciona para o trabalho.
Então, assim, André Luiz o faz, né? E chega lá, verifica que há muitas pessoas para falar com o ministro, mas o ministro pacientemente atende a cada um. E ele verifica que a metodologia lá é diferente, porque ele atende de 2 em 2, né? E é uma forma educativa, porque você aprende lá com o outro. E quando chega o momento de André Luiz, ele vai lá com uma senhora que também apresenta-se para fazer uma rogativa ao ministro do auxílio. Então, essa senhora é ouvida primeiro, né, até como forma educativa para André Luiz, e a rogativa dela é o desejo de vir na terra auxiliar aos filhos. E o ministro escuta lá a rogativa daquela mãe que deseja auxiliar aos filhos e vai demonstrando a ela a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre aquilo que ela está pedindo. Porque aquela senhora se apresentava em nosso lar há 6 anos. Né? Então, já faziam 6 anos que ela estava em nosso lar. Nesses 6 anos, ela já tinha passado por 4 ministérios e não tinha se adequado a nenhum deles. Então, ela foi, né, num primeiro momento, auxiliar nas câmeras onde se encontravam espíritos perturbados, e ela achou que aquele trabalho não era para ela, porque aquele trabalho era algo extremamente desumano, era extremamente ensurdecedor para o nível dela. Ela foi para as enfermarias dos espíritos que estavam em reajustamento, e ela também não se adequou a esse trabalho. E assim ela foi, até que ela decidiu-se não colaborar mais com aqueles da colônia e ficar em repouso, aguardando o seu pronto restabelecimento. Então, como é que ela poderia solicitar essa ação de vir à Terra para auxiliar os seus entes queridos, se ela não tinha conseguido auxiliar em nenhuma das tarefas no mundo espiritual? Que preparação ela tinha adquirido? Que humildade ela tinha trabalhado? Que benevolência ela tinha construído para poder vir auxiliar? E o ministro Clarencio mostra claramente a ela essa necessidade da mudança de comportamento, né? E aí André Luiz também entende, né, que ele não pode, naquele instante, na condição que ele está, e sem qualificação nenhuma, se apresentar para o trabalho nas condições que ele exercia aqui na Terra. E ele vai ajudar nas câmaras de regeneração, né, naquele processo de fazer a asepsia do ambiente para que ele se apresente ali ao trabalho. Então, a gente vê aí que Kardec também nos convida à tríade kardeciana na casa espírita, onde ele apresenta a importância da solidariedade, do trabalho e da tolerância. E aí Joana também nos convida a uma tríade na casa espírita, que é humanizar, espiritizar e qualificar. Então vai nos dizer que é preciso sermos solidários uns com os outros, é preciso nos humanizar para entender a dor do outro. Porque quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo mensurar o tamanho da dor do outro e eu não consigo auxiliar. Vai nos dizer que é preciso, na casa espírita, conhecer o espiritismo. É preciso entender quais as bases que o espiritismo está vinculada, para que assim a gente possa criar as raízes das nossas esperanças e fortificar as nossas emoções. E vai dizer que é preciso que nós nos qualifiquemos, que nós busquemos aprimoramento para as atividades que nós vamos desenvolver. Porque não é sano que uma pessoa que não tenha, por exemplo, a menor formação em medicina possa socorrer alguém que esteja tendo um infarto. Dificilmente a gente vai fazer isso com eficiência,
Porque a maioria de nós não temos qualificação para isso. Então, essa necessidade de se qualificar para auxiliar nas tarefas nas quais eu estou me prontificando a dar o meu tempo, a dar as minhas horas livres, a dar os meus momentos para essa intercessão. E aí a gente vai vendo que a gente cresce no trabalho. Sobretudo, no trabalho da casa espírita, é preciso que haja, o envolvimento com as metas da casa. É preciso que haja o cultivo do respeito mútuo. É preciso que haja o compartilhamento das decisões. Isso nos obriga a interagir uns com os outros. Isso nos obriga a mudar o pensamento. Isso nos obriga a entender o lado do outro e, muitas vezes, mudarmos de perspectiva. Então, o trabalho é para o trabalhador, porque ele nos proporciona, ele nos traz esse enriquecimento, ele nos traz essa oportunidade de modificação. E, por fim, a gente vai ter a ponte do estudo. É a última ponte que o projeto nos apresenta como esse caminho para a iluminação. Ele vai dizer, aliás, o projeto vai pegar essa assertiva lá do Livro dos Médiuns, em que diz que o estudo precede a experimentação, a fim de as superstições serem dirimidas. Vai nos dizer da importância no estudo para que a gente possa descobrir novas possibilidades. Então, é preciso que nós busquemos nos dedicar a estudar mais. Nós precisamos entender que, a partir do momento que a gente se eleva pelo estudo, a gente renova as nossas emoções, a gente renova as nossas possibilidades de vida. E aí há uma necessidade de um estudo de um modo geral, há uma necessidade do estudo do conhecimento acadêmico, há uma necessidade do estudo daqueles temas que dizem respeito às profundezas da alma, há uma necessidade do estudo daqueles temas que o Evangelho nos convida para a reflexão. Então, o estudo vai se apresentar aí como uma das pontes para a iluminação de extrema necessidade e de essencial processo nessa construção desta caminhada. Somente a partir de muitos estudos reflexivos, trazendo os conteúdos da doutrina espírita para a própria vida, é que se pode compreender e sentir essa doutrina em profundidade. Do contrário, a gente vai meramente estar repetindo outras indagações ou indagações que não necessariamente nós podemos condizer com a veracidade de cada uma delas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, por natureza, que nos convida a uma fé raciocinada. E a racionalidade exige análise. Exige que a gente entenda e compreenda esses elementos. Porque, do contrário, se bastássemos apenas a boa vontade, talvez a gente não desse um passo mais adiante nessa caminhada da evolução. Então, nós vamos somando elementos, nós vamos vendo essa necessidade da boa vontade que nos dirige ao trabalho, nós vamos vendo também essa necessidade de determinação, de perseverança para o estudo, buscando aí essa caminhada para a nossa iluminação. E aí, para ilustrar esse tema do estudo, nós pegamos aí um caso que está no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele relata uma casa espírita onde havia uma atividade muito forte de cura e onde o ensino, o estudo era relegado a mero entretenimento para aqueles que ali buscavam. Então, nesse caso, nós destacamos aqui também um pequeno trecho, que se refere aí à narrativa da irmã Clarinda. A palestra da noite deveria ser preferida por um convidado especial, dedicado ao estudo e à vivência da mensagem espírita. Estava aguardando
mas estavam aguardando mais por curiosidade do que por interesse de aprendizagem por grande parte dos diretores da casa. A palestra tem por finalidade entreter os presentes, elucidou o diretor da reunião, enquanto aguardam o momento de serem direcionados para o outro recinto, onde se dão as operações curativas. O moço, no caso, a pessoa que iria proferir a palestra, ficou aturdida ao verificar que o espiritismo e a sua mensagem ali eram somente um entretenimento que precedia aos milagres terapêuticos. Né? E a gente vê o quão grave isso se estabelece para nós outros. Porque a doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. Nós sabemos que as terapêuticas de cura, elas têm a sua importância, sobretudo porque nós todos, né, estamos ainda no mundo de provas e expiações e estamos em processos de turbulências e de muitas vezes de necessidades de terapêuticas, de reajustamento do processo de cura. Mas enquanto eu não elucidar consciências, eu não tenho uma cura plena. Se nós verificarmos os milagres de Jesus, né, ou os ditos milagres estabelecidos lá na Bíblia, nós vamos ter 10 que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um estabeleceu a cura efetiva, porque a maioria das nossas mazelas está na nossa alma. Então é importante conhecer-se, estudar para que a gente possa modificar esses conceitos, modificar essas condutas que vão nos encaminhando para processos equivocados e que nos levam a perder ou a desequilibrar as nossas forças orgânicas, proporcionando aí essa dificuldade orgânica. E Joana, no livro Celeiros de Bênção, vai trazer lá no capítulo 8 a mensagem ante o estudo. Eu vou ler só 2 trechinhos aqui para a gente ir finalizando. Ante o estudo. Necessário em qualquer mister, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a maior interação do indivíduo com os objetivos que se vincula, indispensável para a iluminação interior. Em todo o Ministério de Enobrecimento, o estudo tem regime de urgência, como diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Então, Joana vai dizer que o estudo não é dispensado em momento algum. É preciso que a gente saia da ignorância, que a gente rompa com esse véu, para que assim a gente possa transpassar e realmente adquirir os nossos processos de iluminação. E ela finaliza essa mensagem fazendo alusão ao Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos conclama: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. Né? Então, o estudo nos convida a essa libertação. Para que a gente busque a autoiluminação, é preciso primeiro iluminar as nossas consciências. E aí a gente volta lá para o que o projeto nos dizia lá no início, ou o que nós dizíamos, citando o projeto lá no início. A necessidade das nossas atitudes luz. É preciso que a gente busque cultivar um comportamento de alegria de viver. É preciso que a gente busque cultivar um comportamento que traga um processo de tolerância e de convivência mais intenso. É preciso que a gente faça brilhar a nossa luz para que assim a gente rompa com os processos da ignorância. E a partir do momento que a gente passa a exercitar um pouco mais a oração, que a gente passa a adquirir ou a incorporar ao nosso comportamento no dia a dia a meditação, que a gente passa a introjetar o trabalho como uma ação libertadora e o estudo como uma possibilidade de infinitas interpretações, a gente vai estar buscando aí essa iluminação.
Então, que a paz do Senhor possa se fazer sobre todos nós e que nesse ano de 2019 a gente busque exercitar cada vez mais essas pontes para a autoiluminação. Obrigada a todos.